Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso vídeo. Prazer enorme estar na sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, um tema que você nem vai ver o vídeo passar, que você vai gostar bastante. Gostaria de lembrar que todo o nosso conteúdo vem ilustrado com imagens para melhor reflexão e para a gente fixar melhor o conteúdo, combinado? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente pensa, meu Deus, o que será que é isso? Inteligência emocional a gente vai visualizar, a gente vai começar falando como se dentro da nossa cabeça tivesse um encaixe, aquele quebra-cabeça de encaixar as pecinhas. Então, o que essa imagem está mostrando pra gente? Que dependendo da situação, a gente vai encaixar as informações lá no nosso cérebro ou não. Então, inteligência emocional vai mostrar pra gente como a gente usar a nossa inteligência a nosso favor. Como usar a nossa inteligência a favor dos nossos projetos, tanto pessoais quanto profissionais. E já de antemão, eu digo pra você, se você tiver uma boa inteligência emocional, você está com seu trabalho garantido, você está com a sua família garantida, você está com seus amigos garantidos, porque a inteligência emocional é muito bem-vinda em qualquer ambiente que a gente vai. O temperamento não é destino. Muitas pessoas falam assim pra gente, eu já nasci assim, eu vou ficar assim, eu não vou mudar, eu não tenho intenção nenhuma de mudar, o meu temperamento é esse. Temperamento, a gente não é obrigado a ficar com aquele mesmo temperamento o resto da vida, porque a gente está nessa vida, neste mundo, para evoluir, para melhorar. Então, se você tem um temperamento mais difícil, um temperamento que não é adequado a algumas situações do dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho, você é convidado a mudar esse temperamento, sim. E você vai perceber com o decorrer do nosso vídeo que isso é possível, que a gente consegue mudar de temperamento se o nosso temperamento que a gente está assumindo no momento não está adequado com as situações. Então, temperamento a gente vai deixar combinado aqui logo no início que não é destino. Você não está fadado a ficar a vida inteira com o temperamento que você tem, a menos que ele já seja de bom grado, a menos que já seja um temperamento maravilhoso, aí tudo bem. Mas se a gente precisar mudar algumas coisas no nosso temperamento, a gente precisa mudar, sim, com toda certeza. Então, até pouco tempo atrás, o sucesso de uma pessoa era medido pelo seu QI, que era o requisito lógico-matemático que ele tinha, se ele sabia ou não trabalhar com as mãos, executar tarefas ou fazer cálculos. Só que isso vai mudando com o passar do tempo e a gente chega num estudo onde fala que a inteligência emocional é o maior responsável pelo sucesso ou então pelo fracasso das pessoas. Então os estudos vão evoluindo e os profissionais da área, todas as pessoas que se dedicam a estudar a inteligência das pessoas, acham e cada dia mais parte para a certeza de que a gente só vai ter sucesso na nossa vida profissional, principalmente, se a gente tiver inteligência emocional trabalhada, que é o conceito de uma pessoa que sabe realmente trabalhar dentro de situações difíceis, porém sem se estressar, sem passar por situações complicadas, sem chegar às vias de, vamos dizer assim, agressão física, inclusive. A agressão física às vezes acontece por falta de uma inteligência emocional, porque a pessoa não tem um controle. E isso é muito ruim. Acaba levando as pessoas para situações que elas não querem chegar. Imagina, por exemplo, uma batidinha aí no trânsito, de moto, de carro, onde as pessoas já descem dos carros já estressadas. Primeiro, trânsito, todo mundo que está no trânsito hoje está sujeito a qualquer tipo de situação. E depois que você sair estressado, gritando e falando que o outro está errado, isso não vai resolver em nada para você e nem vai trazer o BO rápido, porque você sabe que o BO demora, né? Então não vai resolver, não vai trazer o BO rápido. Então a única coisa que resta para a gente pensar diante de uma situação dessa é calma, controle emocional. Tudo vai se resolver. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque acontece com qualquer pessoa, né? Acontece com todas as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso emocional, porque ele pode influenciar muito o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Então a maioria das situações de trabalho, com certeza, é envolvida por relacionamento entre as pessoas. Qualquer situação do seu dia a dia, você está ligado em relação com alguém. Não tem jeito de você ficar, por exemplo, trabalhando isolado. Eu vou mexer só com câmera fotográfica. Vai fotografar o quê? Árvores. Mas você vai vender o quê? O seu produto, seu serviço, seu trabalho? Vender para quem?
para pessoas, né? Então sempre a gente vai ter pessoas envolvidas. Ah, eu quero trabalhar no escritório onde eu não falo com ninguém, não vejo ninguém, não quero saber, quero só falar no telefone. Pronto, acabou. E você vai falar no telefone com quem? Com as pessoas, com os clientes, com os colegas. Então não tem como você se isolar do mundo, não tem como você se isolar dentro de uma empresa. Você está sempre ligado em relacionamentos com as pessoas o tempo todo. E para a gente se dar bem com as pessoas, a gente tem que estar bem com o nosso emocional, que é a pecinha que está aqui, o nosso cérebro, que traz a nossa inteligência. Então, se a gente souber lidar bem com ele, a gente vai estar bem com todos, porque primeiro tem que estar bem com a gente, depois com as pessoas. Então, desta forma, já que a gente está ligado sempre em relacionamento com as pessoas o tempo inteiro, então a gente tem que ter qualidade de relacionamento humano. Sempre pensar na qualidade desses relacionamentos. Para isso a gente tem que trabalhar a afabilidade, a compreensão e a gentileza, porque aí você tem muito mais chance de obter sucesso. As pessoas hoje em dia, principalmente, estão muito focadas na pressão que elas recebem, estão muito focadas na cobrança que vem o tempo todo. E o que acontece? Elas deixam a afabilidade para trás, deixam o afeto para trás. Deixa a gentileza para trás, esquece as palavras mágicas do dia a dia, que são fáceis de usar, mas as pessoas acabam não usando porque estão apavoradas, correndo atrás de não sei o que, o tempo inteiro. Parece que tudo é dinheiro, as pessoas pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro e acabam esquecendo o lado humano, o lado gostoso de viver do lado das pessoas. Então tem gente que trabalha o dia inteiro do lado de um colega, trabalha 8 horas seguidas do lado de um colega e não sabe nada da vida desse colega, não tem uma gentileza com esse colega, nunca ofereceu um copo d'água para esse colega e acaba ficando aquele clima pesado, aquele clima ruim, você acaba não cumprimentando as pessoas direito e isso vai trazendo realmente aquele ambiente que não é agradável para você trabalhar, tanto para você quanto para as pessoas que trabalham perto de você. Porque na verdade você trabalha do lado dos seus colegas, você vive na sua empresa muito mais tempo do que com a sua própria família. Então se a gente não usar da nossa inteligência emocional, com certeza esses relacionamentos vão ficando desgastantes. E relacionamento desgastante com certeza leva para situações desgastantes também, que é a lei da ação e reação. Tudo que a gente manda vem. Se você trata um colega de qualquer jeito, ele vai te tratar de qualquer jeito. Se você trata com gentileza, você vai receber gentileza. Então, tudo que a gente manda é do jeito que a gente recebe. Não tem como a gente fugir desse conceito, que é a lei, né? A lei da ação e reação. Então, a gente tem que pensar em primeiro lugar, o que eu estou fazendo para mim mesma? O que eu estou buscando para o meu crescimento pessoal? O que está acontecendo que eu estou boicotando o meu sucesso? Quais as situações do dia a dia que estão acontecendo e que eu não estou focado no que eu preciso para crescer? As situações que vêm acontecendo na minha vida são situações críticas, situações desgastantes com família, com trabalho, com amigos. O que está acontecendo comigo? Se você fizer essa reflexão, você consegue trabalhar o você, que é o famoso eu comigo mesmo. Se você consegue trabalhar dentro de você, aquele relacionamento intrapessoal que está dentro de você, você consegue se analisar para saber o que está acontecendo com você em relação aos outros. Porque é fundamental que a gente esteja focado nesse relacionamento com os outros. Então, nós vamos conhecer os tipos de inteligência. Quais são os tipos de inteligência que a gente tem hoje no mercado de trabalho? A primeira inteligência, inteligência verbal ou linguística. Essa habilidade aqui é aquela que a gente tem para lidar criativamente com as palavras. Se você tem inteligência para lidar criativamente com as palavras, você vai se dar muito bem no seu ambiente de trabalho, porque você precisa estar comunicando com as pessoas para que você consiga lidar bem com as palavras, porque dependendo de como você fala, dependendo de como você verbaliza, as pessoas podem estar ao seu lado ou não. Não é verdade? Então, quando a gente sabe lidar bem com a comunicação, com a palavra, acontece uma mágica na nossa vida. Acontece uma situação que a gente consegue toda vez que a gente precisar comunicar com alguém, a gente vai saber usar as palavras a nosso favor. Então a gente já não chega gritando, já não chega falando alto, a gente já não chega falando que a pessoa tem que fazer aquela tarefa. A gente já chega perguntando se pode contar com a ajuda daquela pessoa. A gente já chega perguntando o que a pessoa acha daquele projeto. Você já chega tateando ali aquele ambiente para saber como você deve falar. A habilidade com as palavras vai muito além de você passar uma informação.
Vai muito além de você passar o que precisa ser passado sobre um relatório, sobre uma produção, sobre qualquer coisa do seu dia a dia. Vai muito além, porque lidar bem com as palavras é você estar bem verbalmente. É você simplesmente saber falar na hora certa, falar com a pessoa certa, ter a situação certa, na medida certa. Tudo isso tem a ver com a inteligência verbal ou linguística. Se você fala bem, com certeza você comunica bem e tem uma inteligência bacana. Então muitas pessoas precisam trabalhar essa inteligência, precisam aprender a falar melhor, precisam aprender a trabalhar um tom melhor de voz, precisa trabalhar a dicção, tem muita coisa que tem que trabalhar. Então tem muitos profissionais de várias áreas que estão buscando essa inteligência verbal para conseguir trabalhar bem hoje. Então se você é uma dessas pessoas, comece a buscar já. Começa a realmente trabalhar a sua inteligência verbal. Você está comunicando bem? Você está falando bem? Está sabendo falar na medida certa? Está sabendo como relacionar com as pessoas? Você sabe usar as palavras ao seu favor? É fundamental que você saiba usar as palavras a seu favor, porque isso vai ajudar você a crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Vamos conhecer então outros tipos de inteligência? Vamos ver se você precisa de trabalhar essas inteligências em você? Inteligência lógico-matemática. Essa é a capacidade de solucionar problemas envolvendo números e demais elementos matemáticos. Se você é um profissional que trabalha com números, área financeira, engenharia, tem muita gente que trabalha realmente com controle, com relatório, então você precisa trabalhar bastante essa inteligência aqui, que é a lógico-matemática. Sem habilidade com os números, com certeza você não vai ter essa inteligência. A habilidade com os números é muito bem-vinda, essa capacidade de resolver as questões, resolver os problemas. Então a inteligência sinestésica corporal também, a gente precisa trabalhar bastante ela. Essa inteligência aqui é a capacidade de usar o próprio corpo de maneiras diferentes e hábeis. Então a inteligência sinestésica corporal, ela fala muito sobre você. Então se você vai falar com uma pessoa e você não consegue expressar pela face e pelo corpo, já fica difícil a comunicação verbal, porque o seu corpo fala tudo o que você está dizendo. Tem uma pesquisa que fala que somente 7% da sua inteligência verbal é captada pelas pessoas e o restante é a inteligência corporal e facial. Então depende de como você fala. Se você vai dar uma notícia alegre, já chega com semblante alegre. Vai dar uma notícia triste, chega com semblante mais comedido um pouquinho. Então a inteligência sinestésica corporal é o tipo de comunicação que você passa para o outro. Então se você já chega lá desanimado para dar uma informação, a pessoa já te recebe desanimado. O seu corpo está condenando o que você está passando. Imagina você chegar para um colaborador seu, lá numa linha de produção, por exemplo, você é um líder, né? Você é um líder de pessoas e vai chegar passando uma informação de que todo mundo precisa fazer hora extra hoje até 11 horas da noite. Você já chega lá, coloca as duas mãos na cintura e coloca aquela face, aquele semblante de que vai ser horrível essa notícia. Ah, eu tenho uma coisa para falar para vocês, mas você já passa a informação de forma negativa. O seu corpo está dizendo, vou dar notícia ruim. Pode ser que as pessoas não vão gostar de fazer essas horas extras hoje, porque o seu semblante, o seu corpo já falou que é muito ruim fazer isso. Então se você já fala assim, olha, a notícia que eu tenho para vocês hoje é agradabilíssima, porque a nossa produção aumentou, nosso cliente fez um pedido enorme, o cliente dobrou o pedido e ainda bem que a gente tem vocês para a gente contar. E hoje nós vamos ficar aqui na empresa até às 11 horas da noite, mas nós vamos servir um jantar, um lanchinho diferente. Então o seu corpo já está passando que aquilo é muito bom. Isso é inteligência corporal, que traz também a inteligência facial. Então tudo que você vai passar de informação, a pessoa fica olhando primeiro o seu semblante, a sua expressão corporal, para saber se compra aquela situação de você ou não. Então sempre foi falar com colegas de trabalho, se prepara, joga os ombros para trás, conserta a sua coluna e vai perfeito, vai com o corpo bom para você falar, porque a expressão corporal é muito importante quando se trata de inteligência sinestésica corporal. Combinado? E aí depois vem a inteligência espacial. Se você é piloto, se você dirige, se você tem moto, carro, todo mundo acho que todo mundo, todo ser humano precisa ter um pouquinho de inteligência espacial. Eu estava trabalhando com uma turma outro dia de restaurantes e aí uma participante falou para mim, Sandra, essa inteligência espacial é muito importante para a gente porque a gente faz o manuseio das bandejas.
E dependendo do tamanho da bandeja e o espaço entre as pessoas no restaurante, a gente pode deixar a bandeja cair, pode cair a garrafa d'água, pode cair o copo, a taça. E é verdade. Então essa noção de espaço é importante, não é só para quem dirige, para quem é piloto, é para todo mundo, noção de espaço, né? É bacana também. Aí a gente tem a inteligência musical. Inteligência musical é a capacidade que a gente tem de organizar sons de maneira criativa. Então, quem você acha que precisa ter essa inteligência aqui aguçada, que tem que trabalhar bastante essa inteligência? São os músicos, os DJs, as pessoas que são envolvidas realmente com sons, com coisa musical mesmo. Então, às vezes no trabalho, essa inteligência não precisa ser trabalhada tanto assim. Tem muita gente que gosta de cantar no trabalho, né? Mas aí não tem que ter tanta inteligência musical assim. Até no chuveiro a gente canta, então não tem problema. Então vamos avançar. Inteligência interpessoal. Essa inteligência aqui é a habilidade que a gente tem de compreender os outros, a maneira de como aceitar e conviver com o outro. A gente trabalha muito nos nossos temas aqui, nos nossos vídeos, a inteligência interpessoal. Por quê? Porque é a capacidade que a gente tem de viver em conjunto, de conviver com as pessoas ao nosso redor, de conviver com um colega de trabalho de maneira harmônica, de maneira tranquila. Então, será que você tem essa capacidade interpessoal? Você se relaciona bem com seus colegas de trabalho? Você se relaciona bem com seu líder, com seu gerente? Você se relaciona bem com seus filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, com a sua família toda? Como que é o seu relacionamento interpessoal de você com as outras pessoas? Faça uma análise aí, vamos ver como é que você está saindo nesse tipo de inteligência. Porque a inteligência interpessoal, ela traz a maneira que a gente tem de realmente aceitar a convivência. Porque a gente vive do lado de pessoas o tempo todo que são muito diferentes de nós. Muito diferentes. Imagina você que os seus amigos você escolhe para ir na sua casa, para te visitar, para você passar horas e horas de lazer. Amigos você escolhe. A família você não escolhe, mas você ama de paixão. Então, na família a gente tem alguns atritos, mas depois tudo se resolve, todo mundo ama demais. Então é super bacana. Mas e no trabalho? No trabalho você não escolhe, você não tem opção. Você está ali trabalhando, de repente chega o RH, chega o departamento pessoal da sua empresa para te apresentar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que você não tem nenhuma afinidade, que você não sabe a religião, não sabe os princípios, não conhece a família, e essa pessoa vai trabalhar perto de você o dia inteiro a partir de agora, que é o seu novo colega de trabalho ou a sua nova colega de trabalho. Como que vai ser o seu relacionamento interpessoal com a pessoa que você ainda não conhece a partir de agora? Será como que vai ser a sua receptividade com essa pessoa que está chegando? Imagina se fosse você a pessoa novata. Se fosse você a pessoa que estivesse começando na empresa agora, como que você ia querer ser recepcionado por essas pessoas que já estão trabalhando, pelos veteranos da empresa? Então o relacionamento interpessoal, ele coloca a gente para pensar isso, coloca a gente para refletir como que eu estou recepcionando as pessoas novas que estão chegando na minha empresa, como que eu estou trabalhando o meu relacionamento com o meu colega que senta perto de mim há tanto tempo e eu nem sei nada, não sei nem se o filho dele melhorou, não sei se o pai dele já está melhor, não sei se a mãe dele saiu do hospital, eu não sei se o filho que ele está esperando para nascer já nasceu, eu não sei nada da pessoa. Então é muito bom quando a gente consegue criar esses vínculos profissionais, esses vínculos de amizades, porque reflete no trabalho. Quando você precisa dessa pessoa no seu dia a dia, essa pessoa é um amigo profissional seu. A gente não está falando aqui que você precisa de chamar essas pessoas para irem na sua casa. Se você quiser, ok. Mas se não quiser, basta ter um pouco de amizade ali dentro para que você consiga ter um bom relacionamento interpessoal com essas pessoas. E as pessoas começam a gostar mais de você, começam a aceitar mais você começa a aceitar mais as pessoas, a gente começa a tirar as diferenças que existem. Eu estava também em outro treinamento outro dia que eu achei muito emocionante a participante, que a hora que a gente chegou nesse tópico aqui da inteligência interpessoal, ela estava sem conversar com a colega há muito tempo. E aí eu estava explicando sobre isso, quando a gente faz amizade, a gente pode contar com os colegas do trabalho. Aí ela levantou a mão, pediu para falar, eu deixei ela falar, e ela falou assim: Sandra, eu gostaria aqui de público, o nosso auditório estava lotado. Ela falou assim: eu gostaria de pedir aqui para minha amiga, aí falou o nome da amiga, pedir desculpas, porque já tem um tempo que a gente trabalha junto e a gente não se fala. E eu gostaria de pedir desculpas e eu não quero nunca mais ficar sem falar com ela. É a fulana de tal. E aí essa fulana de tal levantou e as duas se abraçaram no meio do auditório e elas fizeram as pazes no treinamento. E foram muito aplaudidas. Todo mundo levantou para aplaudir, foram aplaudidas 5 minutos de pé.
Foi super bacana esse episódio, eu não esqueço, já tem um tempo que aconteceu e eu não consigo esquecer até hoje. Então, diante dessa informação da inteligência interpessoal, se a gente tem inteligência para lidar com o outro, tocou ela e ela quis se desculpar na frente de todo mundo. E hoje em dia, né, eu fiquei sabendo que hoje em dia elas são muito amigas. E as duas já foram promovidas dentro da empresa. É uma empresa muito grande, que tem 850 funcionários, e as duas já foram promovidas lá dentro, já 2 vezes, estão super bem profissionalmente, uma ajuda a outra o tempo todo. Então esse relacionamento interpessoal das duas ajudou elas a crescerem, né? Ficou a favor das duas. Isso é muito bacana. Então ficar sem falar com um colega de trabalho não é bacana. Se você tem uma diferença com um colega e você precisa manter sua inteligência interpessoal, chame esse colega, conversa, se desculpe, chame ele para tomar um cafezinho com você. Então você vai conseguir resolver essa situação sem ficar aquele clima de chegar até o ponto de ficar sem falar, que é o cúmulo da falta de inteligência interpessoal. Você trabalhar numa equipe e não falar com alguns membros dessa equipe. É antiprofissional, é antiético, não tem nada a ver com o que a empresa espera da gente e também é ruim pra gente, é ruim pro nosso interior. Então não faça isso. Começou o atrito, começou a situação, como você agora já tem inteligência interpessoal o suficiente, já chama para conversar, já resolva essa situação, porque é bom para todo mundo, principalmente para você que fica em paz para trabalhar sossegado, para trabalhar tranquilo. Combinado? Vamos avançar um pouquinho? Tem mais tipos de inteligência aqui para a gente compreender. A inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de relacionamento consigo mesmo, é o autoconhecimento, a habilidade de administrar seus sentimentos e emoções a favor dos seus projetos, que é o famoso não deixar você mesmo boicotar você, né? É aquele famoso eu sou amigo de mim mesma, sempre, né? E acaba que essa inteligência intrapessoal, quando você tem um controle de você mesmo, você consegue trabalhar a sua autoestima. Por isso que a gente chama que essa inteligência aqui intrapessoal, a gente chama de inteligência da autoestima. É aquela situação onde que você não coloca os projetos dos outros, você não coloca outras coisas na frente, você trabalha você primeiro. Como que é a sua situação com você mesmo? É bacana, porque você consegue conversar com você mesmo para saber como que você deve agir com o outro. Intrapessoal, é você com você mesmo. É como que você está se sentindo. Então, nesse momento de trabalhar a autoestima, a gente dá algumas dicas, tipo assim, você fazer uma alimentação saudável, você ter uma alimentação tranquila no dia a dia, você não exagerar, não usar bebida alcoólica para trabalhar, porque você fica mais lento, não é? Tem muita coisa que a gente pode trabalhar no eu mesmo, para a gente ter inteligência intrapessoal, como por exemplo uma caminhada, uma pedalada, uma visita no parque, para você ver o verde de vez em quando. Você vai recarregar suas baterias para você adquirir inteligência intrapessoal. Porque se você não está bem com você mesmo, se você não tem inteligência intrapessoal trabalhada, como que você vai ter inteligência interpessoal? Que a intrapessoal é você com você e a interpessoal é de você com os outros. Se você não está bem com você, se a sua autoestima não estiver trabalhada, como que você vai ter um relacionamento saudável com as pessoas que trabalham perto de você? Então fica meio difícil. Então comece trabalhando por você mesmo, depois vai avançando nas outras inteligências, nos outros tipos de inteligência, para poder ficar bem com todo mundo. Então aqui a gente vai jogar para você ver na tela a inteligência emocional e todas elas que a gente conversou aqui agora. Eu vou clicando e a setinha vai aparecendo nas inteligências mais solicitadas hoje para um bom profissional, que quer ficar trabalhando numa empresa há muito tempo, que quer ter estabilidade profissional. Vamos lá? Então a primeira setinha é na intrapessoal, essa que a gente trabalha com a gente mesmo. A segunda setinha foi para corporal. O seu corpo fala e tem que tomar muito cuidado porque ele pode falar mal de você, ou então ele pode falar bem de você. A outra setinha, a verbal, que é aquela famosa habilidade de lidar com as palavras. Tomar muito cuidado quando você for abrir a boca para falar alguma coisa. Será que essa pessoa vai gostar do jeito que eu vou falar? Será que essa pessoa vai gostar de como eu vou falar? Então, vou pensar um pouquinho e vou falar melhor, porque se fosse eu não ia gostar. Então é o poder que a gente tem de praticar empatia, de se colocar no lugar do outro. Então a inteligência verbal, muito bem-vinda aí. E a outra é a interpessoal, de você com as outras pessoas. As outras a gente não vai colocar a setinha porque é só se você estiver na área específica. Matemática, musical e espacial é só se você estiver nas áreas específicas. Mas o foco, na verdade, a proposta do nosso vídeo é a gente trabalhar essas 4 inteligências aí, sempre, né? Recapitulando então.
intrapessoal, interpessoal, corporal e verbal. Se você ficar craque nessas 4 inteligências aqui, você é craque para trabalhar em qualquer lugar, junto com qualquer tipo de pessoa. Você vai se dar super bem, tenha certeza disso. Agora, um ponto muito importante para a gente trabalhar na inteligência emocional é a recuperação da calma. Porque tem muita situação no dia a dia que tira você do sério. Às vezes você engole seco, dá vontade de dar um murro, dá vontade de brigar, dá vontade de gritar, de esbravejar, de quebrar alguma coisa. Só que se a gente recuperar a calma nesse momento, a gente não faz nada disso. E se a gente fizer isso, de quebrar, de ficar bravo, de gritar, de falar o que a gente não quer falar naquela hora, com certeza a gente vai arrepender. Com certeza. Então, se a gente recuperar a calma, a gente não vai fazer isso. E se a gente não faz isso, o controle emocional já se instalou na gente. E aí é perfeito, porque se você recuperar a calma, você não vai sentir vontade de ter nenhuma atitude dessas. Então já é bacana. Então, para recuperar a calma, a dica é uma conversa desintoxicante com você mesmo. Sempre conversar com seus neurônios, você e você mesmo conversar com você, que aí vai ser um grande aprendizado. Se você ficou muito agitado, os seus ânimos ficaram exaltados e você sentiu aquela vontade de ficar nervoso ou nervosa, de chutar, de gritar, de esbravejar, de dar murro na parede, alguma coisa assim, opa, calma, recupera a sua calma e fala para você mesmo. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo essa atitude? E aí você vai buscar lá longe, lá dentro de você, por que isso está acontecendo. Fica muito mais fácil você tentar resolver isso com você mesmo do que se você não fizer nada disso, não buscar essa conversa desintoxicante com você e tentar realmente resolver daquele jeito, sem recuperar a calma. Tentar resolver de qualquer jeito. Aí com certeza vai sair gente machucada aí nessa história, né? Machucado verbalmente, machucado até fisicamente. Deus me livre, não podemos nem pensar nisso, porque aí já saiu totalmente do sério, o seu controle emocional acabou total. Então não podemos chegar nesse ponto de forma alguma, porque com certeza, se isso acontecer, vem arrependimento à vista. Vem arrependimento por aí, e a gente não quer isso, não é? Então, continuando, toda emoção forte tem a sua raiz no impulso para agir. Por que isso acontece? Por que a gente sente vontade de dar um murro na parede? Por que a gente sente vontade, ai meu Deus, quero matar alguém, né? Entre aspas, Deus me livre, né? Então por que a gente sente isso? Porque toda emoção forte, ela já vem pronta pra gente agir. Quando você se exalta, sua emoção fica lá nas nuvens, você já fica pronto para fazer alguma coisa. Por isso que a gente age, porque acontece que essas forças negativas dessa emoção muito elevada no nosso corpo, essa emoção toda parte para as mãos e aí a gente quer agir com as mãos. Então é muito ruim isso, por isso a dica de recuperar a calma, para a gente não fazer nada errado, fazer coisa errada na hora da emoção, fica totalmente errado e por muito tempo, pode dar trabalho depois para consertar. E não é isso também que a gente quer de jeito nenhum. A gente quer manter o emprego, a gente quer manter a família, a gente quer manter um bom contato com as pessoas. Então, se a gente perde a calma, a gente fala coisa que a gente não quer, as pessoas ouvem o que elas não querem ouvir, acaba falando o que elas não querem falar e vira uma bola de neve. E a gente, depois que acalma tudo, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Nossa, onde que eu tava com a cabeça? Não tem muito essa frase? Ah, eu não sei por que eu fiz isso, não sei onde que eu tava com a cabeça. Você estava com a cabeça no mesmo lugar de sempre. Portanto, você estava com a emoção exaltada, você estava no impulso de agir, porque você não teve aquela conversa desintoxicante com você mesmo para você resgatar a sua calma. Então, já que toda emoção forte tem a sua raiz no impulso para agir, a gente precisa trabalhar algumas coisas. O controle desses impulsos é básico para a inteligência emocional. Se você tem o controle do impulso, você não vai simplesmente sair fazendo qualquer coisa, qualquer besteira por aí para arrepender depois. Então, a inteligência emocional é o quanto a gente consegue trabalhar esses impulsos na gente para que a gente não faça alguma coisa que a gente venha se arrepender depois. Aí depois, uma situação que a gente coloca muito no nosso trabalho sobre inteligência emocional é que quanto mais coisas em jogo tiver, mais difícil fica de trabalhar a inteligência emocional. Então, digamos uma empresa familiar, uma empresa onde trabalha filho, pai, esposa, marido. Imagina o quanto é mais difícil trabalhar a inteligência emocional. Porque qualquer situação que venha acontecer na empresa, as pessoas acham que é pro lado pessoal, acaba misturando as situações e isso envolve um trabalho de inteligência emocional muito maior. Imagina então você tendo bastante amizade com as pessoas dentro da empresa e de repente alguém que é seu amigo precisa chamar a sua atenção. Também
tem mais coisa envolvida aí, tem mais coisa em jogo. E acaba que as pessoas ficam chateadas, magoadas, as pessoas não conseguem separar, às vezes, o profissional do pessoal. E aí, se a gente tiver a inteligência emocional sem trabalhar, a gente não tiver esse poder de controlar a nossa inteligência emocional, a gente vai levar para o lado pessoal e não vai resolver aquela situação da empresa, a situação profissional. Tomar muito cuidado quando tem coisas envolvidas, relacionamentos diferentes envolvidos dentro da empresa, que não seja só sentimento de profissional, mas que tenha outro tipo de relacionamento ali, que tenha sentimento afetivo. Aí a nossa inteligência emocional é mais aguçada, precisa trabalhar melhor, tá? E depois, as reações acontecem só porque a gente tem necessidade de ser aceito. Se a gente começar a pensar bastante sobre esse tema, a gente vai conseguir identificar por que às vezes a gente explode. Por que será que a gente fica nervoso? Por que a gente fica com raiva? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito. A gente quer que a nossa ideia seja aceita. A gente quer que o nosso ponto de vista seja levado em consideração. Aí a gente tem medo de não ser aceito, a gente acaba ficando defensiva e brigando e criando casos com as pessoas. Depois é o medo do abandono ou da indiferença. Porque ninguém, nem um ser humano, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente gosta de ser tratado com indiferença. Porque o ser humano ama ser notado, ser reconhecido, ser elogiado, todos nós gostamos. Então, se a gente tem esse medo do abandono e da indiferença, e todo mundo tem, não adianta nem a gente querer fugir disso, a gente vai ter realmente uma reação, uma inteligência emocional abalada ali naquela situação. E depois a gente tem medo também da perda do afeto. Então, se você tem uma situação no seu dia a dia onde você tem medo de perder o afeto que você tem daquela pessoa, aí vem os problemas com a inteligência emocional. Então, o que a gente tem que pensar com a gente mesmo? Não ter medo de ser aceito, colocar seu ponto de vista, mas se não for aceito, ok. Vamos aceitar então o ponto de vista da outra pessoa? A outra pessoa também pode ter um ponto de vista bacana. A gente também pode ceder. Por que não? Não é verdade isso? Se você partir desse princípio, você já está trabalhando sua inteligência emocional muito bem. Depois, medo do abandono ou da indiferença. Ok, indiferença dói? Dói, mas a gente não pode agradar todo mundo. Às vezes a gente vai sofrer algumas indiferenças na nossa vida, sim. E perder faz parte. E também a gente não ter nossas ideias aceitas também faz parte. É tudo normal, a gente não vai ganhar toda hora. A gente vai ganhar 24 horas por dia. A gente também vai deixar outras pessoas ganharem. Não é só a gente que está certo, as pessoas também estão certas. Então, se você pensar assim, você já está trabalhando a sua inteligência emocional com clareza, com tranquilidade. E a perda do afeto. A gente pode trabalhar para que a gente não perca o afeto. A gente pode trabalhar, a gente pode ser mais carinhoso, mais carinhosa, a gente pode prestar mais atenção nas pessoas, a gente pode chamar as pessoas para conversar, para a gente não perder o afeto. Então, tudo isso, esses 3 tópicos aqui, eles são fundamentais para a gente não ter esse tipo de reação. Esse tipo de reação vai acabar com o nosso controle emocional, com certeza. Então, tá aí a dica, fixe bastante, anote, leve com você, coloca na contracapa da agenda, coloca na sua agenda eletrônica, coloca escrito em algum lugar, mas não esqueça de não ter essas reações aqui. Recapitulando, as reações acontecem por necessidade de ser aceito, medo do abandono da indiferença e perda do afeto. Então, vamos ficar de olho nessas reações aí pra gente não ter, ok? Nada pode ser resolvido se uma das pessoas envolvidas estiver em pleno sequestro emocional. O que significa sequestro emocional? Simplesmente o seu emocional roubou, sequestrou toda a sua razão. E quando a gente perde a razão e lida só pelo coração, pelo emocional, a gente acaba tendo uma situação difícil de resolver. Então, se uma das pessoas envolvidas estiver em pleno sequestro emocional, eu sugiro que a gente nem resolva a situação naquele momento. Eu sugiro que a gente deixe para resolver essa situação depois, ou no outro dia, ou daqui 1 hora, daqui no final do expediente. Mas se você perceber que uma das pessoas, durante uma situação complicada, uma divergência, se você perceber que uma das pessoas perdeu a razão, é porque ela teve um sequestro emocional. A razão dela desapareceu e só o emocional dela está falando por ela. Então a gente não consegue resolver nenhuma situação com uma pessoa que esteja em pleno sequestro emocional, porque ela vai fazer coisas que não tem nada a ver, coisas impensadas que depois não vai dar certo. Então a pessoa que está nervosa em sequestro emocional, deixa ela lá um pouquinho, esquece um pouquinho, nem que você atrase seu projeto um pouquinho, mas você precisa resolver quando a pessoa estiver bem, estiver sem raiva, com tranquilidade. Aí você vai conseguir resolver bacana. Tudo bem? Vamos indicar então alguns remédios, alguns antídotos, algumas situações que a gente pode para resolver. Primeira coisa, quando você ou outra pessoa está em sequestro emocional, desenvolver a capacidade de ouvir. Faça uma reflexão, ouça o que a outra pessoa está dizendo, não é só você que vai falar.
Deixa outra pessoa falar também, que você vai ouvir e entender por outra ótica, visualizar aquela situação por outra ótica. Depois que você ouviu, você vai pensar. Pensa, por que a outra pessoa está querendo assim? Por que eu estou discordando? Por que ela está discordando dessa situação? Depois falar com clareza. É muito importante, porque às vezes as pessoas na hora da raiva, na hora do sequestro emocional, elas falam muito rapidamente, elas não querem falar direito, elas acham que a pessoa tem que entender só por uma palavra que ela fala. Então, meias palavras não bastam na hora do sequestro emocional. Falar com clareza para que a outra pessoa consiga entender certo o que você está querendo dizer é muito bacana. E depois, acalmar-se. A calma é muito bem-vinda quando a gente fala desse tema. Inteligência emocional é igual calma. Você se acalmou, você já está buscando esse equilíbrio emocional e o sequestro emocional sai, a sua razão volta e você consegue resolver numa boa a situação. Não é bacana quando a gente consegue resolver tranquilamente uma situação? Sem raiva, sem estresse, sem gritaria, sem ofensas, sem vinganças? É muito interessante. Aí depois que você trabalhou esses remedinhos todos aqui que a gente deu, aí sim, você retoma o contato. Aí você retoma a situação que você estava tentando resolver. Aí vai dar tudo certo. Isso é interessante porque quem sai ganhando é você mesmo. É você que vai sair tranquilo, em paz, tranquilidade com aquela situação, tranquilidade com você mesmo, com as outras pessoas. Só você que ganha quando você tem inteligência emocional, certo? Então a raiva residual provoca muito mais raiva. O que é raiva residual? É aquela raiva que você vai juntando. Hoje você passa uma situação de raiva, aquela raiva fica lá guardada com você. Amanhã você passa outra situação de raiva, aí ela fica guardada também, já juntou com a raiva de ontem. Aí amanhã você passa outra situação de raiva, já tem 3 situações já guardadas, vai juntando, juntando, juntando e juntando. A hora que você vê, o que acontece? Explode. Aí a famosa gota d'água. É aí que vem a situação difícil. Então, qual que é a dica para você não ter raiva residual? Você precisa trabalhar aquela primeira raiva quando você teve, aquela primeira situação, você já resolver naquele momento com a pessoa certa. Aí sim, você não vai tendo, não vai juntando raiva. A raiva residual, ela traz situações muito difíceis para o nosso dia a dia. Resolva já a situação antes de juntar muita coisa. Porque quando junta muita coisa, aí vem falatório, aí vem jogar na cara não sei o que, pá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Raiva residual não deixa acontecer. Vai resolvendo as situações enquanto elas forem acontecendo. Agora, a raiva residual precisa também de um tempinho. Quando ela já está instalada no corpo da gente, a gente tem que trabalhar isso aqui, ó. Quanto maior a espera, mais tempo se dá ao corpo para recuperar-se. Se você já está tomado por raiva residual e você está sofrendo um sequestro emocional, a dica é você esperar agora o seu corpo recuperar. Então, quanto mais tempo você puder esperar para depois voltar naquela situação para resolver, melhor vai estar o seu corpo na hora de resolver. É a dica que a gente dá. Então, você já sabe que a raiva residual já se instalou. O seu sequestro emocional está sendo colocado já em você. Espera. Se você esperar, você vai conseguir resolver com tranquilidade, com mais facilidade. Então, toda inundação emocional é provocada por pensamentos negativos sobre a outra pessoa. O que é inundação emocional? É aquela situação que você vai acumulando, 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 vem a raiva residual, vem a falta de controle emocional e você explode, você fica louco. Isso é inundação emocional, que a gente chama dentro desse tema. Então, isso só acontece porque a gente está pensando negativamente sobre a outra pessoa. A gente não quer pensar positivamente sobre essa situação, nem sobre aquela pessoa de jeito nenhum. É por isso que a inundação emocional vem. Porque você vai adquirindo só sentimento negativo sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação o tempo todo e aí você explode, aí que a gente chama de inundação emocional. Então, a gente precisa trabalhar um pouco os pensamentos positivos sobre a situação e sobre a pessoa também. Não é todo mundo, na verdade todo mundo tem os pontos positivos e negativos. Basta a gente buscar isso. Todo ser humano tem, você tem, eu tenho, o seu pai, a sua mãe, seus colegas de trabalho, seus filhos, marido, esposa. Todo mundo tem coisas positivas para a gente analisar, para a gente observar. Só que a gente, quando está sequestrado emocionalmente, a gente só consegue ver o lado ruim, o lado negativo de cada pessoa. Por isso que a gente vai ficando com mais raiva ainda e vem a inundação emocional. Então, monitorar os seus pensamentos. Monitore, controle o que você pensa sobre aquela pessoa para você não aumentar mais ainda essa raiva residual. E depois, atrair o que tiver de positivo daquela situação.
Então você pensa assim, isso está acontecendo, eu estou com raiva, eu não estou gostando do que está acontecendo, mas o que eu posso aprender com isso? O que isso vai me ensinar para eu levar a hora que terminar, a hora que passar tudo, o que eu vou aprender? Aí é bacana para você trabalhar isso dentro de você. Aí você já é um craque em inteligência emocional. Você vai gostar de trabalhar isso em você. Faça sempre a perguntinha, o que eu posso aprender com isso? Aí você vai ver as coisas positivas que essa situação traz para você. Ouvir e falar de forma não defensiva é uma dica excelente para a gente trabalhar esse tema de inteligência emocional. Porque a gente já tem a tendência de ouvir e de falar de forma defensiva. A hora que a pessoa mal terminou de falar com a gente já está dando a resposta na defensiva, para poder a gente se defender. Então, se a gente sair dessa situação, desse escudo que a gente carrega na nossa frente em relação às situações do dia a dia, a gente já consegue trabalhar a nossa inteligência emocional com clareza. Porque toda situação que você vai conversar, que é divergência, que está tendo algum problema para resolver, você pode começar a observar a partir de agora. As pessoas já ficam na defensiva. A pessoa já olha para você com o olho arregalado, já querendo explicar por que aquilo está acontecendo. Então, se você tirar isso de você, já é tranquilo. Espera a pessoa falar, depois você dá a sua posição, a sua opinião. Então, não tem necessidade de ficar na defensiva desde o início. Não tem necessidade de ficar na defensiva, se defendendo o tempo todo. Isso não precisa. Isso é de pessoas inseguras e eu tenho certeza que você não é inseguro, não é verdade? Então, nós vamos analisar essa imagem aqui. Queria que você analisasse comigo aqui na tela. O que está acontecendo com essa imagem? É como se fosse uma balança, de um lado está o cérebro e de um lado está o coração. Por que as pessoas não têm inteligência emocional? Porque as pessoas não conseguem equilibrar essa balança aí. Isso aí é fundamental para que a gente tenha inteligência emocional. Então você não vai nem pender a balança para o lado do cérebro, que é a razão, e nem só para o lado do coração. Você vai ter um equilíbrio. Uma pessoa também que só lida pela razão, pelo lado do cérebro, também ela não é bem vista hoje no mercado. Porque é uma pessoa que é chamada até, entre aspas, de sem coração. Uma pessoa que não tem sentimento, que não pensa nos outros e tal. E tem vários apelidos aí para esse tipo de pessoas. Então, agir só pelo cérebro também não. Mas só pelo coração também é complicado. Aí esse tipo de pessoas são chamadas de coração mole, de pessoa chorona, de pessoa... como que fala mais? Pessoa melequenta. É chorona mesmo, né? Aquela pessoa que tudo pra ela já tá levando pro lado da emoção e chora e fica chateado. E é difícil também lidar com esse tipo de profissional no mercado hoje. Então, qual que é a dica principal? É realmente buscar o equilíbrio. Agir com o coração e também com a razão. Só que na medida certa. Tem que ter uma balancinha aí pra gente equilibrar isso. Aí é bacana. Trabalhar com a pessoa que tem esse equilíbrio entre a razão e a emoção é fundamental pra gente crescer no trabalho e ajudar os colegas a crescerem também. Porque acaba que você vira exemplo. Né? Você vira exemplo da forma como você age no dia a dia, as pessoas querem seguir você por esse controle que você tem. E aí é ótimo, as pessoas querem seguir a gente porque a gente é uma pessoa de equilíbrio, é ótimo para você, para o seu crescimento, para a autoestima e para tudo mais. Não é verdade? Então a dica para isso, perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Essa dica é importantíssima para você tocar a sua vida com inteligência emocional tranquila. Perdoe sempre, porque quando você perdoa, não faz bem pra você só, faz bem pra todo mundo, faz bem pra pessoa e principalmente pra você. Então você merece ter paz. E se você não perdoa uma situação, você não tem paz, porque aquela situação fica martelando em você o tempo todo, acaba com a sua inteligência emocional. Teve uma situação desagradável, a pessoa falou coisa que você não quis ouvir, teve uma situação com família, com amigo, perdoe. Perdoe, bola pra frente, atrás vem gente, não tem necessidade de ficar remoendo, de ficar com mágoa, faz mal pra você, pra sua saúde, pro seu corpo. Então não faça isso com você, perdoa logo e vamos embora pra frente, porque realmente você é uma pessoa de vitórias e gente de vitória não fica guardando mágoa de ninguém não, tudo bem? Então as competências emocionais são habilidades que podem ser aprendidas. Imagina você, quando você terminar de assistir esse vídeo, como você vai começar a trabalhar a sua inteligência emocional. A partir de agora, como que você vai lidar com as situações? Então, a gente pode aprender a lidar com as nossas emoções. A gente pode ter habilidade emocional para lidar com tudo. Basta a gente querer e praticar essas dicas todas que a gente está dando aqui. Você vai ser um ser humano melhor para você mesmo, para as pessoas que lidam com você o tempo todo, né? Então, qualquer um pode zangar-se. Isso é muito fácil. Você dar bronca a alguém é fácil demais. Agora, o difícil é você se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. E isso já não é fácil.
Tem muita gente por aí que perde o controle emocional e desconta esse sequestro emocional todinho em pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Tem muita gente por aí que faz isso. Então a gente tem que trabalhar isso na gente. Trabalhar esse zangar-se que a gente chama aqui, essa bronca que a gente chama aqui, com a pessoa certa. Seu filho não tem nada a ver com nada, sua esposa, seu marido, seu pai, o seu colega que senta pertinho de você não tem nada a ver com um problema que você teve. Então, ok você se zangar. Você tem que reivindicar, mesmo que você está achando, defender sua opinião, não tem problema, mas com a pessoa certa, na hora certa, na medida certa. Quando a gente fala de zangar-se na medida certa, tem muita situação no dia a dia, principalmente no trabalho, que é uma situação simples, pequena, e que você coloca ela enorme, do tamanho da empresa. Então não tem necessidade. Coloca a medida certa naquela situação para você resolver e você ficar bem, a pessoa também ficar bem. Não tem necessidade de colocar do tamanho do mundo uma situação assim, não é? Aí você começa a diminuir os problemas e aumentar as soluções. Aí a empresa vai gostar, você também vai gostar e é legal. E aí, algumas dicas aqui eu trouxe para a gente poder trabalhar a autoestima. São atitudes que vão fortalecer a nossa autoestima. Gostaria de focar na tela, porque se você quiser inclusive anotar, quiser trabalhar com esses tópicos com você durante o tempo que você vai estar trabalhando, é bacana demais. Eu, por exemplo, gosto muito de ter comigo na agenda, gosto de ter comigo no celular as atitudes que fortalecem a nossa autoestima. Se você puder dar uma lida nelas todos os dias também é muito legal. Então vamos lá. A primeira atitude, aprender a falar não. Aprender a falar não com tom de sim. Atitude 2, impor limites nas pessoas. 3, valorizar suas qualidades. 4, evitar relacionamentos destrutivos, pessoas que destroem, pessoas que te levam lá para baixo, evite, não fique perto. 5, ter pensamentos positivos. 6, criar projetos para o seu futuro. Tenha um objetivo, saiba onde você quer chegar. 7, ter um hobby, uma coisa que você gosta de fazer, nem que seja ir no cinema, dar um passeio no parque. Tenha um hobby, uma coisa que te dá prazer para fazer, é bacana. 8, cultivar as amizades. 9, fazer planos e sonhar. Quem não sonha tá meio morto já, tá morto-vivo. Tem que sonhar, tem que ter projeto, tem que ter um futuro, né? A gente tem que pensar o que a gente quer lá na frente, que é bacana. 10, cuidar de si mesmo. 11, não deixar que as críticas alheias lhe derrubem, jamais. E 12, aprender com os próprios erros. Então os erros precisam ser nossos professores, a gente tem que aprender com eles. Leve essas dicas com você, porque vale muito a pena. Dá uma lidinha todo dia antes de começar a trabalhar, que você vai curtir bastante o resultado disso em você, na sua inteligência emocional. Então nós temos que levar a inteligência para a nossa emoção sempre, e só trabalhando a nossa autoestima para isso. Então nós vamos trabalhar agora os tipos de emoção. Você deve estar perguntando assim, então tá, e quando eu estou sentindo isso, que tipo de emoção que é isso? Como que eu dou o nome para esse tipo de emoção? Então a gente vai entender agora. A primeira emoção que a gente vai trabalhar é a emoção da raiva. O que significa a emoção da raiva no nosso corpo? O que ela traz no nosso corpo? O sangue flui para as mãos, tornando mais fácil fazermos algo que possamos nos arrepender depois. Lembra mais cedo hoje aqui que a gente comentou que quando a gente está no impulso de agir, a gente fica com muita força nas mãos? É por isso, porque a raiva, ela impulsiona o sangue para as mãos. O nosso sangue flui todinho para as mãos. Por que você já viu pessoa, por exemplo, com raiva, que ela está com o rosto branco? Aí você fala assim, nossa, você está branco, está pálido, você está nervoso, está com raiva, porque o sangue fugiu e veio para as mãos. Por isso que a mão ficou muito forte, por isso que a pessoa tende a fazer uma coisa que não pode. Então a raiva é um sentimento muito ruim e não é bacana a gente ter de forma alguma, porque com certeza a gente vai arrepender depois. Depois o sentimento do medo. O medo é assim, o sangue flui para o esqueleto das pernas, facilitando a fuga. O rosto fica pálido e branco também. Então quando a gente está com sentimento de medo, o nosso sangue vai para as pernas, porque quando a gente está com medo a gente quer correr, a gente quer sair daquela situação, sair de perto da situação. E aí, o sentimento de felicidade. Esse sentimento aqui é maravilhoso da gente sentir, é ótimo da gente sentir. Olha só o que esse sentimento traz para o nosso corpo, para a gente. Causa uma das principais alterações biológicas. Inibe sentimentos negativos e aumenta a energia, silenciando sentimentos de preocupação. Olha como é bom a gente ficar feliz. Não é gostoso ficar feliz? Você nem tem preocupação, você tem mais energia para trabalhar, sua energia aumenta. Então é muito importante a gente ficar feliz. E como que a gente busca essa felicidade? Trabalhando a nossa autoestima.
tendo realmente o que fazer, o que você gosta de fazer, algo que te dá prazer para fazer, aí você fica feliz. A família é uma base muito interessante para você buscar isso aqui, ó, essa felicidade. Família é base, né? Um companheiro bacana, uma companheira bacana, né? Pai, mãe, filhos, tudo isso traz muita felicidade para o ser humano e a gente tem que ter sempre essa base com a gente, essa base sólida. Cuidar sempre deles, né? Estar sempre perto, não distanciar. Por mais que você more longe, que precisa, mas de vez em quando fala no telefone, é bacana. Outro é o sentimento do amor. Afasta os sentimentos de luta e fuga e facilita a cooperação. Se você ama, você coopera, não tem jeito de fugir. A surpresa também é legal. Traz mais luz para a retina, facilita a busca de entender melhor os acontecimentos e a busca de um plano de ação. Se você tem um sentimento de surpresa, você vai agir rápido, também é legal. Repugnância não é um sentimento bom, não é uma emoção bacana. É o desagrado, forma de mostrar que não quer sentir nem ver aquela situação. Repugnância é muito ruim, não faça nenhum tipo de emoção de repugnância que não é bacana não, tudo bem? Agora a tristeza, gente, realmente complicado. Propicia um ajustamento, uma grande perda de decepção, acarreta perda de entusiasmo pelas atividades de trabalho, diversões e prazeres. Quando a pessoa está triste, ela tende a ir para a depressão, aquela pessoa que não quer saber de nada. Então essa emoção aqui é ruim e quando ela toma conta da gente, não é bacana. Então não deixa a tristeza tomar conta de você. Busca a emoção da felicidade, que é melhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para saber como que fica a nossa emoção, para a gente poder controlar os nossos impulsos. Como é que você se sente quando é, por exemplo, demitido? Como você se sente quando tem uma separação? Então tudo isso é importante da gente pensar, da gente agir com a gente mesmo. Isso é muito legal. Então, a inteligência emocional hoje ela é muito exigida nas empresas. É uma competência emocional muito exigida hoje nas empresas para que a gente possa realmente trabalhar tranquilo, trabalhar sossegado. Certo? É muito legal falar sobre esse tema, eu gosto muito de falar sobre esse tema, espero poder falar um pouco mais com você sobre esse tema, mas a dica para fechar o nosso encontro de hoje é o seguinte: você quer ter inteligência emocional? Você quer ser uma pessoa considerada inteligente emocionalmente? Você quer? Quer? Claro que quer, não é? Todo mundo quer, eu quero, você também quer. Então eu vou dar a dica, ó, controle seus impulsos, converse com você mesmo, trabalhe os tipos de inteligência que a gente viu aqui, porque você vai ser um sucesso. Muito obrigada pela sua companhia, pratique e bom trabalho. Até a próxima vez, se Deus quiser.